Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa terceira parte da nossa aula sobre acidez do solo e calagem, mas vale a pena a gente recordar, né, que é o mapa do Brasil, demonstrando a acidez do nosso solo. Então, a gente praticamente 80%, aí mais de 80% dos solos brasileiros, eles apresentam como característica principal a acidez do solo, né, tirando alguns pontos que a gente não tem tanta acidez, né? Isso em função do material de origem, das condições de intemperização. Tá? Tirando essas áreas, a maior parte do Brasil, os solos brasileiros se encontram ácido. E aí a gente discutiu também, né, que além dessa acidez, o grau de saturação por base também é baixo. Então, para que as plantas consigam desenvolver de forma correta, né, a gente consiga o máximo da produtividade, é um dos pontos que nós devemos prestar atenção e fazer a correção é justamente dessa acidez do solo. Eu falei para vocês também que essas características, em função principalmente das características do solo e do alto grau de intemperização, né, demonstrando grandes perdas, né, de base, isso acaba sendo evidenciado aqui no grau de saturação por base. Tendo a maior parte dos nossos solos um grau de saturação por base mais baixo. E aí a gente chegou a comentar também a respeito dos principais métodos, né, para determinação da necessidade de calagem. Comentei com vocês sobre a incubação com carbonato de cálcio, que é o método padrão, é muito utilizado principalmente na pesquisa, quando a gente deseja que o solo se encontre em um determinado pH. Por exemplo, tem um solo, eu quero montar um experimento, e nesse experimento o solo tem que estar com pH 6. Então, para eu atingir esse pH 6, eu vou fazer o método de incubação com carbonato de cálcio. Eu posso também utilizar não só o carbonato de cálcio, eu posso utilizar o próprio calcário, eu posso utilizar outros agentes alcalinizantes, que vão fazer com que ocorra essa elevação do pH. Falei para vocês do método SMP, né, que é muito utilizado lá no sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Comentei também a respeito da elevação de saturação por base, né, o método IAC. Esse método, ele visa elevar a saturação de base. Vocês viram que a maior parte dos nossos solos apresenta saturação por base baixa, e aí as culturas, elas apresentam uma exigência mínima de saturação por base para ter um bom desenvolvimento. E aí a gente faz a elevação dessa saturação por base através dessa metodologia preconizada pelo Instituto Agronômico de Campinas. E tem também a elevação do cálcio-magnésio e a neutralização do alumínio trocável, que é mais conhecida como método da Embrapa, ok? Aqui tem um exemplo, né, eu comentei com vocês a respeito de como que é realizada a recomendação pelo método SMP. Você tem, então, uma solução tampão, e aí vocês vão colocar o solo nessa solução e vão determinar o índice SMP. De acordo com o índice SMP, você vai ter aqui os valores de pH que vocês querem atingir, né? Vocês querem atingir um determinado valor de pH no solo, e aí aqui embaixo vem mostrando qual a quantidade de calcário a ser adicionado. Por exemplo, eu tenho um solo em que o índice SMP foi de 4,7, se eu quero atingir um pH 6, eu tenho que aplicar aqui em torno de 13,3 toneladas de calcário 100% PRNT por hectare por 20 centímetros de profundidade. Se eu tenho um pH em torno de 7, quero atingir 5,5, não precisa aplicar nada, tá ok? É bem simples, é bem tranquilo. No manual de adubação e calagem para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem esse método descrito e é bem tranquilo utilizá-lo, tá, pessoal? Agora a gente vai falar sobre a elevação da saturação de base, que é o método IAC. Para fazer esse cálculo, vocês vão precisar do V% final, o V% inicial e a CTC do solo, tá? Lembrando que a saturação final é o que a cultura vai apresentar, a V% inicial é o que o solo apresenta, e a CTC é a CTC do solo. É bem tranquilo de fazer esses cálculos, tá?
Vamos lá, por exemplo, eu tenho uma cultura, aqui eu estou dando uma tabela, estou mostrando para vocês uma tabela lá de São Paulo, né, o Boletim Técnico 100, em que temos diferentes culturas e quais são os valores de V% apresentados nessas culturas, tá? A gente sabe que essas culturas vão ter uma exigência mínima de V%, tá? E aí essa é a exigência mínima que a gente deve colocar aqui no V final. E o que significa essa V%? O que significa saturação por base? Seria a quantidade de bases que vão preencher a CTC do solo. Então, quanto maior for o V%, maior é a quantidade de bases que estão preenchidas no CTC. Ou seja, você tem aquelas cargas sendo preenchidas pelas bases. Tranquilo? É bem fácil, pessoal. No nosso exemplo aqui, para vocês entenderem o cálculo, nós vamos utilizar o milho que, para essa cultura, né, para essa região, para a região de São Paulo, no Boletim Técnico 100, a gente observou que o milho exige um V% final de 70%. Aqui nós temos uma análise de solo, os teores de sódio, cálcio, magnésio, potássio, acidez potencial, alumínio, soma de base, valor T, V%, saturação por alumínio, saturação por sódio, valor de pH, carbono orgânico, fósforo e potássio, tá? Só um aviso, muitas das vezes, o valor que vem na análise do solo do potássio é em miligramas por litro, então a gente tem que transformar esse valor em miligramas por litro para centimol de carga por decímetro cúbico, para poder achar a soma de base e achar o V%, tá ok? Além da CTC. Então, como que eu faço isso? Eu pego esse valor, que deu em miligramas por litro de potássio, multiplico por 10, tá? E divido por 390. Fazendo esse cálculo, a gente tem, então, o valor de potássio em centimol de carga por decímetro cúbico de 0,10. Como que eu acho o valor S, ou a soma de base? Eu vou pegar o valor de sódio, o valor de cálcio, o valor de magnésio, o valor de potássio. Faço o somatório. Então, eu somo todas as bases, que me deu aqui um valor de 0,94. E a CTC? A CTC seria todas as cargas presentes nesse solo. Então, essas cargas elas estão preenchidas pelas bases e pelo hidrogênio mais alumínio, que é a acidez potencial. Então, eu vou pegar o valor de soma de base, que é 0,94, e vou somar com 4,5. Então, a minha CTC nesse solo deu em torno de 5,44 centimol de carga por decímetro cúbico. E o valor V%, como que a gente acha? A gente vai pegar o valor da soma de base, dividir por 5,44 e multiplicar por 100, tá ok? Então, fazendo essa conta, a gente tem o valor aqui, o V% de 17, tá? Então, 0,94, que é a soma de base, dividido por 5,44 vezes 100, vai dar aqui o nosso valor de V%, tá ok? Então, a gente já tem os nossos valores de V%. Hoje, muitos dos laboratórios já vêm com todos esses valores calculados, tá, pessoal? Então, V final, quem que é o V final? O 70% lá do milho, V inicial, que é o 17, tá? Multiplicado pela CTC, que é 5,44. Fazendo essa conta, eu acho, então, 2,8 centimol de carga por decímetro cúbico, ou vocês vão ver mais à frente, que é a mesma coisa que 2,8 toneladas de calcário 100% PRNT por hectare a 20 centímetros de profundidade. Beleza, galera? Viu que é bem fácil fazer, então, o cálculo da necessidade de calagem pelo IAC. Já a elevação de cálcio, magnésio e neutralização do alumínio, que é a metodologia da Embrapa, ela requer ela tem alguns requisitos, tá? Por exemplo, se eu tenho uma cultura que ela não seja exigente, eu tenho que ter no mínimo 2 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio mais magnésio. Então, eu somando cálcio mais magnésio tem que dar 2. Aqui a unidade é a unidade antiga, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Milha equivalente por 100 centímetro cúbico é a mesma coisa que centimol de carga por decímetro cúbico. Se a cultura é exigente, eu tenho que ter no mínimo 3. Então, eu olho na literatura, vejo no manual
da cultura que eu estou trabalhando, e aí eu observo lá os dados referentes à exigência da cultura. Se a cultura for exigente de cálcio mais magnésio, o mínimo que eu tenho que ter é 3. No mínimo, o valor mínimo do somatório de cálcio e magnésio vai ser 3. Se a cultura não é exigente, eu tenho que ter no mínimo 2. Tá ok? Abaixo disso, pessoal, eu tenho que fazer a elevação do cálcio mais magnésio. Por exemplo, se eu tiver o somatório de cálcio mais magnésio em torno de 4, eu não preciso fazer o cálculo para elevação de cálcio mais magnésio. Tá ok? E alumínio trocável? Sabe-se que, a partir de 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico, ou 0,3 miliequivalente por 100 centímetro cúbico, já traz problema para o desenvolvimento das plantas. Ou seja, na análise química encontrou 0,3, vocês devem fazer o cálculo para calagem, a necessidade de calagem. Tá ok? Caso esteja abaixo desse valor, não há necessidade de fazer o cálculo da necessidade de calagem para essa neutralização do alumínio trocável. Tudo bem? Vamos lá. Vamos botar nossa cola. Como que a gente sabe? Exigente, no mínimo 3. Não exigente, no mínimo 2. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um milho, e esse milho é híbrido. Então, é um milho que já foi trabalhado geneticamente para poder ter uma maior produtividade. Então, essa cultura, com certeza, ela vai ser o quê? Mais exigente em cálcio mais magnésio. Então, eu tenho que utilizar como exigência da cultura o valor 3. Tá? E como que é feito esse cálculo? É muito simples. A necessidade de calagem pelo cálcio mais magnésio vai ser a exigência da cultura menos o existente no solo. Então, na cultura, se eu trabalho com milho híbrido, se eu tenho uma cultura que é exigente em cálcio e magnésio, eu vou utilizar um valor 3. Quanto que eu tenho no solo? Eu tenho 0,6 de cálcio e 0,2 de magnésio. O somatório dos dois vai dar igual a 0,8. Então, 3 menos 0,8 vai ser igual ao quê? 2,2 centimol de carga por decímetro cúbico. E como eu já falei para vocês, é a mesma coisa que 2,2 tonelada de calcário 100% PRNT por hectare a 20 centímetros de profundidade. Tá vendo, pessoal, como é bem tranquilo? E a neutralização do alumínio? Para a neutralização do alumínio, a gente tem o quê? Tem um fator. Esse fator ele vai depender do tampão do solo, da topografia, manejo, as condições climáticas, tá? De um modo geral, o que é utilizado na literatura? Esse fator é igual a 2, tá ok? Então, de um modo geral, a gente já viu vários trabalhos de pesquisa e na literatura que pode se utilizar de forma tranquilo o fator 2. Então, esse fator para o alumínio aqui vai ser igual a 2. Tá? Se vocês tiverem o extremo, aí vocês podem mudar. Por exemplo, eu tenho um solo muito arenoso, ou tenho um solo muito argiloso, se a topografia é muito inclinada, tá? Por quê, pessoal? Esse fator aqui é em função do manejo e a eficiência da calagem. Então, se eu tenho um fator 1,5, significa que eu não vou ter tantos problemas para a realização dessa calagem. Se eu perceber que eu tenho um solo muito argiloso, o poder tampão desse solo é muito elevado, a capacidade tamponante do solo é elevado, principalmente em função desse teor de argila, ou o tipo de argila, eu vou precisar de um fator, uma eficiência maior na calagem, aí eu acabo utilizando o fator 3. Mas lembrando que, no modo geral, pode utilizar uma média desse fator igual a 2. Tá? Vamos lá. Análise de solo. Qual é o teor de alumínio? Alumínio 1,2, acima de 0,3, ou seja, eu preciso fazer a correção. Tá? Então, como que eu faço essa correção? A necessidade de calagem pelo alumínio trocável vai ser a concentração do alumínio vezes o fator. O fator, lembrando, ele é igual a 2. Qual o teor de alumínio presente no solo? 1,2. Então, eu pego 1,2 vezes 2. Isso vai ser igual a 2,4 centimol de carga por decímetro cúbico. Tá ok? Então, se vocês forem ver, vocês têm dois valores pelo método da Embrapa. Um que visa aumentar o cálcio mais magnésio, e o outro que visa o quê? A neutralização do alumínio. E aí, qual que eu vou utilizar?
Nesse caso, eu sempre utilizo o maior. Por quê? Se eu aplicar 2,2 toneladas de calcário, eu vou conseguir fornecer todo o cálcio mais magnésio. Mas para eu neutralizar o alumínio trocável, eu vou precisar de 2,4. Ou seja, 2,2 é menor que 2,4. Então, não vou conseguir neutralizar o alumínio. Já ao contrário, se eu utilizar o 2,4, além de neutralizar o alumínio trocável, eu consigo fornecer todo o cálcio mais magnésio que a planta necessita. Tá ok? Então, nesse caso aqui, entre os teores, eu vou utilizar o maior. Escolho lá o 2,4. E aí, a gente tem mais dois valores para escolher, o método da Embrapa e o método IAC, tá? Essa escolha aqui, muitos profissionais, eles acabam utilizando o maior, do mesmo pensamento que a discussão anterior, tá? Só que vale a pena vocês lembrarem, vamos supor, a CTC. Se eu tiver um solo com a CTC baixa, não adianta eu trabalhar muito com o método IAC. É interessante eu trabalhar mais com o método da Embrapa. Quando eu falo CTC baixo, eu estou me referindo a solos arenosos. Então, em solos arenosos, é interessante eu trabalhar mais com os valores da Embrapa. No entanto, existem outros quesitos. Por exemplo, o alumínio trocável. Eu sempre devo pensar no alumínio trocável. Então, se o menor valor já é suficiente para eu neutralizar o alumínio, eu posso trabalhar com menor valor, tá? Eu tenho que pensar também no ciclo da cultura, rentabilidade, tá? Então, eu tenho que pensar em alguns requisitos. Só que, como eu já falei para vocês, hoje, no mercado, no campo, a gente tem visto muito o pessoal utilizar sempre o maior, até porque, independente da rentabilidade, você tem o custo para aplicação desse calcário, ele não é alto, ele é baixo, em relação ao benefício que vocês vão ter. Então, sem problema algum, vocês podem escolher aqui o maior, tá ok? Vamos lá, e aí a gente escolheu aqui no nosso exemplo o método IAC, que foi equivalente a 2,8, tá? E aí eu chamo a atenção para vocês, centimol de carga por decímetro cúbico. Vamos lá, a gente sabe que 1 centimol de carga por decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 tonelada de calcário 100% PRNT por hectare a 20 centímetros de profundidade. Por que a gente sabe isso? A gente sabe que um equivalente de carbonato de cálcio, ele vai ter 40 referente ao cálcio, 12 referente ao carbono e 16 referente aqui ao oxigênio, tá ok? Como carbonato de cálcio ele vai ter duas valências positivas aqui, então a valência dele aqui embaixo vai ser igual a 2, tá? O equivalente. Então eu vou pegar o somatório da massa do carbonato de cálcio e dividir por 2. Então, o equivalente de carbonato de cálcio vai ser igual a 50 gramas, tá ok? Só convertendo, 1 milha equivalente de carbonato vai ser igual a 50 miligramas. É a mesma coisa, tá, pessoal? Só estou transformando aqui equivalente para milha equivalente. Tranquilo? Então, 1 milha equivalente em 100 ml vai ser a mesma coisa que eu ter 50 miligramas em 100 centímetro cúbico. Então, estou trabalhando aqui com uma massa por um volume. Quando a gente fala em calcário, a gente trabalha com uma massa num determinado volume, tá ok? Como que vai ser esse volume? Você tem a área aqui em hectare multiplicado pela profundidade. Então, quando você tem uma área multiplicado pela profundidade, vocês vão ter volume, beleza? Então, 1 hectare é a mesma coisa que 10 mil metros quadrados. Quando eu multiplico pela mesma unidade aqui, 20 centímetros, eu multiplico por 0,2 metro, eu vou ter 2 mil metros cúbicos, que vai ser 2 milhões de centímetros cúbicos. Tá ok? Já estou transformando aqui para centímetro cúbico. Eu sei que 50 miligramas de carbonato de cálcio eu vou ter em 100 centímetro cúbico. Se eu tenho 2 milhões de centímetro cúbico, eu vou ter igual a quanto? Quanto que eu vou ter de carbonato de cálcio? X. Beleza? Faço essa regra de 3, eu vou ter esse valor. Então, eu vou ter 1.000 quilos, que é equivalente a 1 tonelada. Então, se eu trabalhar com centimol de carga por decímetro cúbico, eu posso converter isso tudo para
tonelada de calcário. Lembrando que esse calcário aqui, como a gente está trabalhando com carbonato de cálcio, a gente está trabalhando com calcário 100% PRNT, tá ok? Não posso esquecer que esses cálculos foram todos realizados para quê? Em 1 hectare, a uma profundidade de 20 centímetros, tá? Então, dessa maneira eu posso utilizar. Ou seja, se eu achei aqui 2,8 centimol de carga por decímetro cúbico, eu posso considerar que esse valor é igual a 2,8 toneladas de calcário 100% PRNT por hectare a 20 centímetros de profundidade. Beleza? Agora, a gente já viu a necessidade de calagem, como que a gente acha, e a escolha do corretivo. Muitas das vezes, a gente já faz o cálculo direto, mas a gente tem que pesquisar qual o calcário que a gente tem no mercado, qual é o tipo de calcário que a gente tem disponível. Às vezes, a gente tem mais de um tipo de calcário, mais de uma empresa, e aí a gente tem que fazer conta para saber qual o calcário utilizar. Tá ok? Quando a gente fala em calcário, a gente tem que pensar no PRNT desse calcário. O PRNT ele é referente à qualidade química e à qualidade física. Quando eu falo de qualidade química, eu estou me referindo à quantidade de carbonato de cálcio e à quantidade de carbonato de magnésio. Quando eu falo de qualidade física, eu estou me referindo a tamanho de partícula. Vocês lembram que quanto menor for a partícula, maior vai ser a reatividade, maior é a área superficial específica. Tá ok? Então, eu tenho que pensar nessas duas características, característica química e as características físicas. Quando eu me refiro à característica química, eu estou me referindo ao poder de neutralização. Quando eu penso em característica física, eu penso em eficiência relativa. Tá? Então, o valor de neutralização, o poder neutralizante, ele é referente como carbonato de cálcio puro, que é igual a 100. E aí, esses valores eles são expressos em porcentagem de óxido de cálcio e óxido de magnésio. Então, a gente tem as espécies neutralizantes, tá ok? E a capacidade de neutralização relativa ao carbonato de cálcio, tá? Por isso que a gente pode ter um calcário acima de 100% PRNT, porque ele pode ter um teor de óxido de magnésio, óxido de cálcio mais elevado, então ele vai ter uma capacidade de neutralização relativa maior que o carbonato de cálcio, tá? No nosso exemplo aqui, a gente tem o óxido de cálcio, que tem uma capacidade de neutralização relativa ao carbonato de cálcio de 1,79, e o óxido de magnésio de 2,48, tá ok? E como que a gente faz esse cálculo? Por exemplo, eu tenho um calcário em que esse calcário tem 25% de óxido de cálcio e 15% de óxido de magnésio. Qual vai ser o valor de neutralização dele? Eu pego essa porcentagem e multiplico pela capacidade de neutralização relativa ao carbonato de cálcio. Então, vou pegar 25, multiplico por 1,79 para o óxido de cálcio e pego 15, multiplico por 2,48 para o óxido de magnésio. Fazendo essa conta, eu tenho um valor de neutralização de 82%, tá? E a eficiência física, ou a qualidade física, a eficiência relativa? Essa eficiência relativa é em função do que? Do tamanho. Quanto menor for a partícula, mais reativo ele vai ser, tá ok? Então, a gente diz que 100%, essa eficiência relativa significa que 100% do calcário que passa pelas peneiras, de 50, por exemplo, ela vai reagir no solo em 3 meses. É um pouco o que o pessoal tem muito utilizado o filler, tá? Então, o filler, qual é o grande benefício do filler? Ele é muito fino, as partículas são bem pequenas, então, 100% do filler ele vai estar na última peneira, vai estar lá no fundo, tá? Então, o que significa? Que 100% desse calcário ele vai reagir nos próximos 3 meses, tá ok? Muita gente se engana, acha que o filler ele vai reagir todo em um dia. Não, ele vai demorar esses 3 meses para reagir, tá? Só que a maior parte, ou 100% desse calcário, nos primeiros 3 meses, ele já reagiu, não fica um residual, tá ok? Como que é feito esse cálculo? Você tem um grupo de peneira, 10, 20, 50, e aí você tem a eficiência relativa para cada peneira, 0, 20 e 60 e 100%. O que significa isso? Se o material que ficou na peneira de 20, 20% dele vai reagir nos 3 meses. Ficou na de 50, 60% dele vai reagir nos 3 meses. E se passar todos pela peneira de 50,
você significa que você tem 100% desse calcário reagindo nos 3 meses. Tá ok? Aqui é o calcário filha. E os outros 40%? Os outros 40% eles vão reagir nos meses seguintes. Tá ok? Por exemplo, e qual é o interessante para isso? Eu quero que o calcário todo reaja nos primeiros 3 meses. Tá ok? Dependendo da situação, eu quero que esse calcário ele mantenha uma reação por um período maior. Por exemplo, se eu tenho uma área degradada, eu não quero que 100% do calcário nos primeiros 3 meses. Se eu estou trabalhando com espécies arbóreas, então eu posso trabalhar essa eficiência relativa de acordo com o manejo. Tá ok? Então, no exemplo, a gente tem 2 aqui na peneira de 10, 7 na peneira de 20, 21 na peneira de 50. 70 passou pelo fundo. Então, eu faço a multiplicação, tá ok? 2 vezes 0, deu 0, 7 vezes 20% dá 1,4, 21 vezes 60%, 12,6, 70 vezes 100 dá 70, tá ok? Então, somando todo esses valores, eu tenho o quê? A eficiência relativa de 84, beleza? E como que eu vou achar? Eu já tenho o valor de neutralização e a eficiência relativa. Como que eu vou achar o valor do PRNT? O PRNT ele é calculado multiplicando o VN pelo o ER. Então, eu multiplico a eficiência relativa pelo valor de neutralização, divido por 100. Então, eu tenho 82 vezes 84 dividido por 100, que vai dar 69. O que significa isso? Eu tenho, então, calcário com essas condições com um PRNT de 69%. Tá ok? E tem também o termo que nós utilizamos, que é o PE, ou peso efetivo. Como que é feito esse cálculo? Eu pego o valor 100 dividido pelo PRNT do calcário. Tá ok? Então, eu pego 100 dividido para esse nosso exemplo de 69% de PRNT, aí o peso efetivo vai ser 1,45. Por que é interessante a gente trabalhar com o peso efetivo? Porque se eu tivesse um calcário 100% PRNT, uma tonelada desse calcário, 100%, já era necessário para eu poder atingir o meu objetivo, tá ok? Então, eu fiz o cálculo de calcário 100% PRNT, eu estou trabalhando com calcário 100%, então, uma tonelada desse calcário 100% PRNT já era o suficiente para eu atingir meu objetivo. No entanto, a gente não vai ter o calcário 100% PRNT. Nesse exemplo aqui, eu tenho um calcário 69%. Então, a porcentagem dele é menor. Ou seja, eu vou ter que aplicar uma quantidade a mais para poder atingir meu objetivo. Então, nesse caso, eu preciso, para atingir meu objetivo, que é de 1 tonelada de calcário 100% PRNT, eu vou ter que utilizar 1,45 toneladas no calcário 69 PRNT. Tá? Em alguns livros, em alguma literatura, é um fator F. Vocês veem em alguns livros lá como fazer a necessidade de calagem. V final, V menos V inicial, vezes a CTC dividido por 100 vezes o F. O F nada mais é do que o poder efetivo, o peso efetivo do calcário. Tá ok? Vamos lá. Eu não gosto muito de utilizar essa fórmula direta, por quê? Eu vou escolher primeiro qual a necessidade de calagem, né, qual a metodologia que eu vou utilizar, e depois eu vou escolher o quê? Eu vou escolher qual o calcário vai ser utilizado. Os teores de magnésio e a escolha do corretivo. Isso também é um quesito que a gente deve levar em conta, tá ok? Por quê? Se eu quero trabalhar com calcário dolomítico, que é um calcário que vai ter acima de 12% de óxido de magnésio, eu vou trabalhar com esse calcário em que situação? Onde o solo tem um baixo teor de magnésio. Eu quero aumentar os teores de magnésio. Tá? Então, se eu tenho um solo em que o teor de magnésio é menor ou igual a 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, eu só posso trabalhar com calcário magnesiano ou calcário dolomítico. Eu não vou trabalhar com calcário calcítico. Por quê? Eu tenho baixos valores de baixos teores de magnésio no solo, então eu tenho que elevar esse magnésio. E para eu elevar esse magnésio, eu tenho que colocar um calcário que tenha maiores teores de magnésio, como, por exemplo, o dolomítico. Se o teor for acima de 0,5 centimol, eu posso trabalhar com qualquer tipo de calcário, seja o calcítico, dolomítico ou magnesiano. Beleza? O que é um calcário calcítico?
teores de óxido de magnésio menor que 5%. Magnesiano, teores de óxido de magnésio entre 5% e 12%. Dolomítico, teores de magnésio, de óxido de magnésio acima de 12%. Nesse exemplo, eu tenho aqui a escolha do calcário. Eu tenho 3 tipos de calcário. Eu tenho o calcário A, o calcário B e o calcário C. Tá? Tem os seus respectivos teores de óxido de magnésio, óxido de cálcio, o PRNT. Aqui eu tenho o custo da tonelada, tenho o frete e o valor da aplicação. Como que eu vou proceder isso? A primeira coisa que eu devo pensar é o quê? Qual é o teor de magnésio presente no solo? Se o teor de magnésio for baixo, eu já vou descartar já o calcário que seja calcítico. Beleza? Vamos preencher essas colunas aqui que está em falta, que está faltando, está em branco. Eu tenho que achar o PE. Você lembra como que calculo o PE? Vamos lá relembrar. 100 dividido pelo PRNT. Então, para eu calcular o PE, eu vou pegar o quê? Do calcário A. 100 dividido por 73. Do calcário B. 100 dividido por 84. Do calcário C. 100 dividido por 69. Então, eu faço essa conta, vai dar 1,37 para o A, 1,19 para o B e 1,45 para o C. Qual é o custo total? Eu vou somar o custo da tonelada, tá? O custo total por tonelada. O custo da tonelada, eu tenho que somar o frete e tenho que somar a aplicação, tá ok? Às vezes eu tenho um calcário mais barato, mas o frete é mais caro. Então, por isso que é interessante eu saber o quê? O que nós chamamos de custo real. E como que é calculado esse custo real? Eu faço o somatório de custo em tonelada e multiplico pelo PE, beleza? Custo total, somo 50, 20, 10, eu vou ter do A, 75, 20, 10, eu vou ter do B, 53, 75, 20 e 10, eu vou ter do C. Quando eu faço essas contas, o custo total do calcário A vai ser de R$80, o custo total do calcário B, R$105, e o custo total do calcário C, 83,75. Tá ok? E agora a gente vai fazer o custo real de cada calcário, para a gente saber que a gente só vai poder comparar o quê? Entre os calcários a partir desse valor do custo real. Multiplico esses valores pelo PE, então eu vou ter o custo real do calcário A de R$ 109,59, o custo real do calcário B de R$ 125,00 e o custo real do calcário C, R$ 121,38. Tá ok? Aqui eu dei um exemplo só do frete e aplicação. Você tem que entrar com todos os custos, tá ok? Todos os custos que vocês tiverem, vocês devem entrar com esses valores, tá? Muitas das vezes a gente acaba tomando prejuízo porque a gente não anota todos os nossos custos, todos os valores referentes ao custo. Anteriormente, então, eu já fiz a escolha da necessidade de calagem, foi o método IAC, que é de 2,8 centimol de carga por decímetro cúbico, ou a mesma coisa que 2,8 toneladas de calcário 100% PRNT por hectare a 20 centímetros de profundidade. Então, agora eu quero saber o que é a quantidade de calcário comercial. Como que eu vou fazer isso? A quantidade de calcário comercial vai ser a necessidade de calagem escolhida vezes o PE do calcário escolhido. A gente escolheu o método IAC, que 2,8, o PE do calcário que a gente escolheu foi de 1,45, tá? Por que é 1,45? Cadê o PE do calcário aqui, ó? 1,45. Aqui o custo. Qual foi o menor custo? 109,59. Ué, professor, então por que a gente não escolheu o PE do calcário A, de 1,33? Lembrem quais foram os teores de magnésio presentes no nosso solo? Vamos voltar aqui. Lá a gente tinha um teor de magnésio de 0,2 centimol de carga por decímetro cúbico. 0,2 centimol de carga por decímetro cúbico, eu posso trabalhar com qualquer calcário? Vamos lá conferir. 0,2 não é menor que 0,05? Se eu estou trabalhando se eu tenho menor que 0,5 de magnésio no solo, eu só posso trabalhar com calcário dolomítico ou magnesiano. Calcário calcítico eu não posso trabalhar,
tá ok? E o que seria um calcário calcítico? Um calcário que tenha menos que 5% de óxido de magnésio. Então, no nosso exemplo, como é de 0,2 centimol de carga por decímetro cúbico, eu tenho que excluir o calcário calcítico. Eu posso trabalhar com magnesiano ou o dolomítico. No nosso calcário, a gente tem A, B e C. A gente tem algum que seja calcítico? Temos. Aqui, ó, o óxido de magnésio do calcário A, 4%. Tá ok? Então, se ele tem 4%, ele é menor que 5%, então ele é um calcário calcítico. Então, eu excluo o calcário calcítico. Eu só posso trabalhar com calcário B ou calcário C, independente do custo real. Dentre esses dois, o B e o C, eu vou escolher aquele que tem o menor custo real. Qual foi o que teve o menor custo real? Foi o calcário C, que apresenta o PE de 1,45. Então, é esse calcário que eu vou trabalhar. É esse calcário que eu vou escolher para poder aplicar na minha área. Então, eu escolhi o método IAC, escolhi o calcário C, que tem um PE de 1,45. A minha recomendação final, então, vai ser o quê? 2,8 vezes 1,45, que vai dar 4,06 tonelada de um calcário 69 PRNT. Por que 69 PRNT? Qual é o PRNT do calcário C? PRNT de 69. Tá? Então, vou trabalhar então com 1 tonelada de um calcário 69 PRNT por hectare a 20 centímetros de profundidade. Não se esqueçam que essas unidades sempre vão ser a mesma, hectare a 20 centímetros de profundidade. Se eu quiser trabalhar com 30 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, no final desse cálculo aqui eu faço uma regra de 3. Se eu tenho que aplicar 4,06 tonelada a 20 centímetros, se eu quero a 10 centímetros, vou aplicar X. Se eu quero a 30 centímetros, vou aplicar X. Se eu quero a 25 centímetros, vou aplicar X. Ok? E aqui, mais uma vez, né, a gente tem equipamentos, então essa aplicação deve ter uma boa distribuição, alguns cuidados que a gente tem que ter, tá ok? Aí, muitas das vezes a gente tem aquela tendência de querer trabalhar com o filler, né, o calcário filler, que ele tem uma menor granulometria, ele é bem mais fino. Então, se ele é mais fino, ele está na forma de pó. E aí, se eu aplico esse calcário sem ter cuidado, eu posso ter perdas. Tá? Se estiver ventando, eu vou ter perdas. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação a esses requisitos, tá ok? Então, nunca trabalhar na aplicação dessa maneira. Existem equipamentos próprios para isso, tá ok? Existem equipamentos que são ligados, são conectados aos caminhões, são conectados à tomada de força dos tratores, que servem para essa aplicação do calcário. Beleza, pessoal? Aqui tem um exemplo que vocês podem fazer. Então, a gente tem 3 áreas, área 1, área 2, área 3. Tenho 3 calcários, X, Y e Z, com suas características, tá ok? E eu tenho aqui algumas características, como, por exemplo, V% final da cultura. Eu tenho falando aqui que a cultura é exigente em cálcio mais magnésio. Vocês podem, a fim de treinar, para vocês fazerem, pegarem esses cálculos, que eles são bem fáceis, eles não são difíceis, só que vocês devem treinar. É igual andar de bicicleta, não é difícil, só que se vocês não treinarem, vocês não vão ter a facilidade como aqueles que treinam, tá ok? Então, eu quero que vocês façam, calcule a necessidade de calagem pelo método IAC e Embrapa, escolham esse método, e também eu quero que vocês escolham o calcário. Tranquilos? Não vai ser preciso me entregar, já que a atividade eu já deixei para vocês no sistema da disciplina. Beleza, pessoal? Tendo alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá ok? Estou disponível para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tranquilo? Bons estudos aí para vocês.